pessoal, eu sou o professor Wallace de Língua Portuguesa, tudo bem? Espero que você tenha se dado muito bem nessa prova de oficial da RM2 e hoje nós estamos aqui para comentar a prova, né? Você que fez a prova, você que tem alguma dúvida, a gente vai comentar aí, vai refazer a prova juntinho para você tirar todas as dúvidas, para você já ficar afiado, se não nesse, já no próximo concurso, beleza? Bom, a prova começou com um texto, né? O texto Inimigos, do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos ler junto, eu vou comentar alguma coisa, e aí, assim, sempre que você tiver uma questão do texto, você pode abrir de novo esse vídeo falando sobre o texto, né, e dando uma olhada aí sobre aquilo que a gente pode comentar. Tá? O Luiz Fernando Veríssimo é um autor bastante conhecido, é um autor de muitas crônicas, ele é um autor da vida cotidiana, gosta, né, ou seja, de fazer as suas crônicas até com uma certa dose de humor, numa linguagem coloquial bastante leve, um texto, né, relativamente simples, né, para a gente compreender na prova. Inimigos. O apelido de Maria Teresa para Norberto era Quequinha. Depois do casamento, sempre que queria contar para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava sua mão carinhosamente e começava, ou seja, então ele já começa aí mostrando pra gente uma cena, né, que o Quequinha, né, ou seja, que ele tinha esse apelido da mulher, né, como é que ele contava as histórias, né, pois a Quequinha, e a Quequinha dengosa protestava. Ora, Beto, né? Ou seja, ele chamava ela de Quequinha, tudo carinhoso, bonitinho, e ela falava, ai, Beto, poxa, que isso? Com o passar do tempo, olha só, agora a gente pegando aí uma linha temporal da história, ele vai contar a história do Norberto e da Maria Teresa ao longo do tempo, tá? Com o passar do tempo, o Norberto deixou de chamar a Maria Teresa de Quequinha. Se ela estivesse ao seu lado e ele quisesse se referir a ela, ele dizia, a mulher aqui. Repara como o carinho acabou, né? Ou seja, com o passar do tempo começa a decair o carinho de Quequinha, um apelido carinhoso, diminutivo, né? Passa a ser a mulher. A mulher, né? Uma relação conceitual bem mais abstrata, né? A mulher pode ser qualquer mulher, ou seja, a mulher aqui do lado. Então a gente já, né, começa a ver que vai degringolando essa relação entre o Norberto e a Maria Teresa. Ou às vezes, esta mulherzinha. Reparem que aí o diminutivo, ele tem um tom que não é tão carinhoso, ele já é um tom mais pejorativo, ele já vai revelando, né, ou seja, esse conjunto de decepção amorosa que parece que vai acontecendo, que vai minando o relacionamento desses dois. Mas nunca mais Quequinha, ou seja, esse carinho ficou no passado. O tempo, o amor tem 1000 inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio. O tempo usa armas químicas. Repara aí o humor dele, né, em parênteses, o comentário do próprio, né, Luiz Fernando Veríssimo, para dizer, né, ou seja, que o tempo, né, assola e acaba com esses relacionamentos. Com o tempo, Norberto passou a tratar a mulher por ela. Olha aí, o pronome, né, reto. Né? Então, assim, automaticamente uma referência apenas. Ela perdeu, inclusive, o seu nome, virou uma referência, o que demonstra uma diminuição nessa escala de carinho. Ela odeia o Charles Bronson. Ah, não gosto mesmo. E aí você repara que o próprio exemplo é um exemplo negativo, é um exemplo de odeia, é um exemplo de não gosto, né? Ou seja, a própria construção desse diálogo já nos leva a crer, né, que esse relacionamento, né, tá indo por água abaixo. Deve-se dizer que o Norberto, a essa altura, embora a chamasse de ela, ainda usava um vago gesto de mão para indicá-la, né? Ou seja, era uma referência e ele ainda fazia um gesto, ou seja, tinha duas noções significativas. Pior foi quando passou a dizer essa aí e apontar com o queixo. Ele deixou o gesto da mão, passou a fazer apenas um gesto do queixo e passou a ser um referencial mais longe. Essa aí já nem era mais um pronome pessoal, mas um pronome demonstrativo. E apontava com o queixo, até curvando a boca com certo desdém. Olha lá, cada vez mais, né, nós temos a piora, né, dessa relação. E aí, de novo, um parêntese que começa igualzinho ao outro. O tempo captura o amor e não mata na hora. Vai tirando uma asa, depois outra, ou seja, o amor vai morrendo aos poucos por conta do tempo. Hoje, repara que ele veio lá do passado até chegar ao momento atual, que é marcado pelo advérbio hoje, quando quer contar alguma coisa da mulher, o Norberto nem olha na sua direção.
deixou de ter o gesto do queixo, nem olha, ou seja, eles nem mais trocam olhares. Faz meneio de lado com a cabeça, ou seja, aquela coisinha assim, né? Um meneio de lado com a cabeça, e diz aquilo. Aquilo, né? Ou seja, é coisa, né? Ou seja, ele coisificou a mulher. E aí a gente tem, né, o texto que começa com a quequinha e termina com o aquilo. Reparem bastante, né, a questão, né, da diminuição desse amor, e essa diminuição ela é percebida pelas diferentes maneiras de nomear a mulher que o Norberto faz. Desde o apelido carinhoso, quequinha, ao substantivo mulher, passando pelo pejorativo mulherzinha, passando aí a um pronome, que é um elemento referencial, ela, mas ainda o pronome pessoal, depois um pronome demonstrativo que ainda indica alguma proximidade, essa aí, e depois o pronome de terceira pessoa, que indica o afastamento completo, além, né, de usar a forma, né, neutra, nem é mais masculina ou feminina, é um aquilo, é uma coisificação. Tá? Então a gente tem aí, né, uma história, né, de desamor, beleza? Então essa daí é a leitura que a gente pode fazer desse texto, né, do coitado aí do Norberto e da Maria Tereza. Vamos ver as questões. Questão de número 1. A questão de número 1 falava sobre regência. A regência do verbo referir em se ela estivesse a seu lado e ele quisesse se referir a ela, foi empregada de acordo com a norma padrão. Wallace, o que é regência? Regência, né, é a combinação que a gente vai fazer, no caso é a regência verbal, de um verbo com, né, os seus complementos. Ele precisa usar preposição? Qual é a preposição que vai ser usada? Sim ou não, qual a preposição? Essa é a questão da regência. No caso, o verbo referir é um verbo transitivo indireto que se usa com a preposição a. Referir a ela, tá? Então, por isso que essa daí era uma regência correta. Assinale a opção em que a regência verbal também está correta. Então ele tem aí 5 alternativas, e dessas 5 alternativas, né, ele quer saber qual é que está equivocada, quais as que estão equivocadas, e para você assinalar aquela que está correta. Na letra A, estudei muito para a prova, pois aspirava a uma boa colocação. O verbo aspirar, quando tem o sentido de desejar, almejar, ele é verbo transitivo indireto, precisa de uma preposição. Portanto, pois aspirava a uma boa colocação. Por isso essa está equivocada. É preciso perdoar o amigo que te feriu. O verbo perdoar, ele tem uma regência que ele pede objeto direto e objeto indireto. Só que sempre assim, objeto direto de coisa, né, perdoei o pecado, e objeto indireto com preposição de pessoa, perdoei ao amigo. No caso ali, ó, é preciso perdoar o amigo, não é preciso perdoar ao amigo, tá? Por isso a letra B também é equivocada. Na letra C, esqueceu-se os amigos de longa data. O verbo esquecer funciona como o verbo lembrar. Tanto um quanto o outro, né, quando eles não têm pronome, são verbos transitivos diretos. Esqueci a carteira, esqueci a questão, esqueci a matéria. Mas quando eles possuem o pronome esquecer-se, eu me esqueci, ele precisa também da preposição. Me esqueci da carteira, né? Ele se esqueceu, esqueceu-se dos amigos. Por isso a letra C também é equivocada. A letra D diz: obedeço ao meu pai porque o respeito. Né? Quem obedece, obedece a alguém. Regência correta. Quem respeita, respeita alguém. Verbo transitivo direto, porque o respeito também correta. Por isso, você está vendo aí marcado, né, a letra D como gabarito. A letra E diz o seguinte: chamei São José para proteger meu filho. Essa daí poderia ter dado alguma dúvida, né, causado alguma celeuma. E provavelmente causou. Por quê? Porque quando o verbo chamar indica esse processo de invocação, diz o gramático Celso Cunha, em sua gramática, que ele necessita da preposição por. Chamei por São José, tá? E é por isso que essa alternativa está equivocada. Outros autores, inclusive aqueles da própria banca, que foram também colocados, né, dentro da bibliografia, não fazem menção a esse por. Aceitariam, portanto, o chamei São José no sentido de convocar, tá? Isso pode ter dado uma celeuma, né? Provavelmente muita gente entrou com recurso, a gente vai ver o que a banca acha, mas a justificativa para essa alternativa estar equivocada é exatamente o fato de faltar o por, que o Celso Cunha diz ser necessário quando o verbo chamar indica a invocação. Perfeito? Espero que você tenha acertado essa questão. Questão de número 2.
A questão de número 2 versa sobre acentuação gráfica. Assinale a opção que apresenta palavras acentuadas pelas mesmas regras de silêncio, indicá-la e aí, respectivamente. Bom, a regra que justifica a acentuação gráfica de silêncio é que silêncio é uma palavra paroxítona terminada por ditongo crescente, ok? Ou muita gente gosta de chamar de proparoxítono eventual, ok? Normal, ditongo crescente, terminou ali paroxítono em ditongo crescente, é acentuada. Indicá-la, a forma verbal com o pronome, a gente só olha a forma verbal, indicar, que vira uma oxítona terminada em A, por isso ela leva o acento. E aí é acentuada por conta da regra do I como segunda vogal tônica de um hiato, estando sozinha na sílaba, né, não seguida, seguida ou não de S, né, ou seja, como ela está sozinha não tem problema algum, tá? Então vamos ver o que aí tem as mesmas coisas. Bom, uma boa dica para você nessas questões é você já eliminar pela primeira. Se você já sabe que silêncio, né, é de tongo crescente, você olha, letra A, difíceis, de tongo crescente. Língua, de tongo crescente. Econômico, econômico já não podia. A letra C está equivocada. História, de tongo crescente. Memória, de tongo crescente. Você já vê que a letra C você não precisava observar, tá? Às vezes fazer em colunas torna o seu trabalho um pouco mais fácil lá na hora de resolver a questão. Então vamos de novo. Letra A, difíceis. Paroxítona terminada em ditongo. Amanhã é uma oxítona, aí a gente tem a questão do tio, né? Mas quando não existe nenhuma outra acentuação gráfica, o tio, mesmo não sendo um acento gráfico, ele acaba marcando que essa palavra é oxítona, então ela é uma oxítona terminada em A, e substituída é o I como segunda vogal tônica do hiato, estando sozinho na sílaba. Portanto, a letra A já seria o nosso gabarito. Língua, ditongo, paroxítona terminada em ditongo. Órgão, paroxítona terminada também em ditongo, ou seja, diferente de indicá-la. Baú, U como segunda vogal tônica do hiato, né? Essa daí, bateria. O órgão é que indica ali que está equivocado. Econômico, a letra C, a gente já viu que o econômico é proparoxítona, isso elimina a letra C. Acharaz estaria correta, né? Porque acharaz seria uma oxítona terminada em A. Grajaú também estaria correta, né? Estaria, né? Porque Grajaú é o nome de bairro, deveria estar com letra maiúscula, aí está com letra minúscula, mas tudo bem, né? A questão é sobre acentuação, o U é a segunda vogal tônica do hiato. Na letra D, história. É uma paroxítona terminada em ditongo. Português, uma oxítona terminada em vogal, né? Ou seja, é o E, não é o A, mas você poderia considerar, né, que a regra é a oxítona terminada em vogal, né? A, E e O. Mas você estaria equivocado, porque você é também uma oxítona terminada em vogal E, né? E não o hiato, tá? Por isso a letra D estaria equivocada. Memória, paroxítona terminada em ditongo. Pontapé, oxítona terminada em E, tudo bem, né? Ou seja, você poderia dizer que ela está equivalente lá à oxítona terminada em A, mas estará é uma oxítona terminada em A, que é diferente do AI, que é a segunda vogal tônica do hiato. Por isso a letra E está correta, o gabarito, a letra A. Questão de número 3. A questão de número 3 versa sobre o texto. Assinale a opção que melhor expressa o sentimento do Norberto em relação à sua esposa. Vamos pensar. Ele conta uma história que vai do passado até o presente, né? Ou seja, o sentimento do Norberto é aquilo que ele sente. Como ele não disse ali, o sentimento no passado, então é o sentimento que ele sente hoje, né? Ou seja, que ele expressa hoje pela mulher dele. E esse sentimento é o total desprezo por ela, tá? Por isso, né, ao expressar o total desprezo, a forma aquilo é a resposta correta. Por quê? Porque é aquela que mais se distancia na brincadeira que ele faz de nome, né? De depois o nome dela com o diminutivo, depois um nome mulher, depois o pejorativo mulherzinha, depois o ela, que é um pronome referencial, depois um outro pronome mais ainda, né, com a forma feminina, até chegar ao distanciamento completo. Esse distanciamento completo pela forma aquilo, é essa a representação maior do sentimento que ele tem pela sua esposa. Na verdade, o distanciamento completo. Por isso que a questão de número 3 tinha a letra A como gabarito, ok?
Todas as outras, né, referem-se a partes do texto que não são as partes do texto, né, que justificam o sentimento dele. Tá? Cuidado, a letra B, por exemplo, tem uma fala que nem é referente ao Norberto, é a reflexão do próprio, né? A letra B e a letra C, o amor tem mil inimigos e o tempo usa armas químicas. Essas são reflexões do autor do texto, ou seja, do narrador ali da crônica, que é o Luiz Fernando Veríssimo, né, com relação ao texto e não com relação ao sentimento dele. A letra D e a letra E são duas frases da própria Quequinha, da própria mulher, com relação ao que ele fala. E essas frases não vão indicar o sentimento do Norberto. A única diretamente ligada ao Norberto é aquilo que ele fala sobre ela, e é a letra A, o aquilo. Beleza? Questão de número 4. A questão de número 4 diz assim: assinale a opção que indica corretamente a classificação do termo em destaque na oração. Ela odeia o Charles Bronson. Bom, a gente tem uma questão aí de sintaxe, né? A gente tem ela, sujeito, odeia, o verbo, né? Então a gente vai lá, quem odeia, odeia alguém. Quem ela odeia? O Charles Bronson. Portanto, o verbo é transitivo direto. Charles Bronson é o seu objeto direto. Por isso, a resposta correta da questão 4, letra A, objeto direto. Perfeito? Questão de número 5. A questão de número 5 fala sobre pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos utilizados pelo personagem Norberto para se referir à esposa demonstram. Reparem, pronome demonstrativo ele pode demonstrar uma série de coisas. Ele pode demonstrar uma questão espacial, ele pode demonstrar uma questão temporal, ele pode fazer uma referência no texto, e ali ele vai referenciar exatamente esse distanciamento daquele casal. Aquele casal está se distanciando do essa pulou para o aquilo, né? Então vamos lá. As sinalizações que fazem sobre espaço, tempo e as pessoas do discurso, tá? Então vamos lá. As sinalizações que fazem sobre esses pronomes demonstrativos, né, vão demonstrar o espaço, o tempo e as pessoas. Na verdade, essa até é uma função dos pronomes, porém, não é a função do texto do pronome, né? Ou seja, essa função é a função gramatical. No texto ela não é usada, por exemplo, para referenciar tempo, tá? Então a letra A está equivocada. A letra B diz assim: um uso inadequado desses pronomes. Já começa aí uma questão que você vai desconfiar. Ele não usa esses pronomes de maneira inadequada, né? Ou seja, ele está usando errado os pronomes. Ele não faz isso. Mas vamos lá, vamos seguir. Visto que não exercem função deítica. Wallace, o que é função deítica? Função deítica é uma função referencial fora do texto. O pronome demonstrativo pode ter funções deíticas, mas não obrigatoriamente, né, ele usa função deítica. Por exemplo, se eu apontar para algum lugar e falar assim, olha lá, lá é para onde eu estou apontando. Isso seria a função deítica, fora do texto, né, mas dentro do espaço da comunicação. O pronome demonstrativo, ele pode retomar coisas de dentro do texto. Por isso, a função deítica não é fundamental para esta classe de pronomes e é por isso que a letra B está equivocada. Na letra C diz, o processo de afastamento vivido pelo casal, caracterizando um uso afetivo desse pronome. Olha só que bonitinho. Essa daí encaixa perfeitamente com aquilo que ele está falando. O que ele está dizendo? Ele começou usando quequinha, né, que era carinhoso, depois foi para um substantivo mulher, usou o pejorativo mulherzinha, trocou pelo pronome pessoal, ela, já é referencial, já não tem mais nome, é referência. Depois transformou o essa, que é um pronome demonstrativo de segunda pessoa, né? Ou seja, ainda existe ali uma segunda pessoa, depois ele transforma em terceira pessoa, ou seja, mais distante, e sem a questão do gênero, coisifica a mulher. Por isso, o processo de afastamento vivido pelo casal é expresso exatamente pelos seus pronomes. A letra C está corretíssima. Na letra D, a função anafórica dos pronomes, ele na verdade está dando o nome da mulher dele de pronome, por isso ele não está fazendo uma referência a um elemento anterior, que caracterizaria uma anáfora. Na letra E, a proximidade física em relação à pessoa que fala, Norberto. Na verdade, não é a proximidade, ele está indicando um distanciamento não físico, mas um distanciamento sentimental.
emocional, tá? Ou seja, aquele casal, por mais que esteja junto, vivendo junto, eles, na verdade, já estão distanciados, beleza? Por isso, questão 5, letra C. Questão de número 6. Em todos os trechos abaixo, a língua está sendo usada no seu sentido conotativo, exceto em, vamos lá, denotação e conotação. Denotação, sentido literal, primário, original das palavras. Conotação, sentido figurado, sentido, né, mais contextual que as palavras podem ter. Ele quer a opção onde não haja conotação, ou seja, onde só exista sentido denotativo. Na letra A, nós temos esta mulherzinha. Mulherzinha é um substantivo no diminutivo, ou seja, diz uma mulher pequena, isso que significa mulherzinha. No texto, ele não estava diminuindo o tamanho físico dela, ele estava diminuindo, na verdade, o valor do sentimento dele. Então existe aí uma conotação. Na letra B, o amor tem 1000 inimigos, né? O amor, como um substantivo abstrato, não pode ter inimigo. Inimigo é alguma coisa física, né? Ou seja, é alguém. Então o amor aí está personalizado, nesse caso também no sentido conotativo. Na letra C, e a Quequinha dengosa protestava. Quequinha é o apelido dela, não quer dizer que ela seja uma queca pequena, porque aí é o nome de alguém. Dengosa significa cheia de dengo, beleza, ele estava falando lá que ela estava dengosa, né? Protestava, ou seja, então todas as palavras aí, essa expressão inteira, está no seu sentido, né, literal, no seu sentido primário, original, por isso, né, ela não tem conotação, é a nossa resposta. Na letra D, o tempo captura o amor, o tempo abstrato também não pode capturar ninguém, capturar uma ação física, né, é uma conotação, e na letra E, vai tirando uma asa, depois outra. Se fosse uma borboleta, de um inseto ou qualquer outra coisa, seria denotativo. Como no texto, né, o tempo vai tirando a asa do amor, na verdade, essas asas do amor não existem no seu sentido literal, apenas na conotação. Nós temos a letra C, o sentido conotativo. Questão de número 7, uma questão que deu bastante polêmica aí, né, por conta do seu gabarito. As classificações sintáticas dos termos em destaque estão corretas, exceto em, então ele quer aquela classificação sintática que estaria equivocada. Na letra A, e Quequinha dengosa protestava. Dengosa se refere a Quequinha, que é o sujeito, e dengosa, aí estando entre vírgulas, pertence ao predicado. O termo que dentro do predicado caracteriza o sujeito é o predicativo do sujeito, a letra A está correta. Na letra B, e não o mata na hora. Quem mata, mata alguém. Mata ele. Ele é representado aí pelo pronome o. É o seu objeto direto. Perfeito a letra B. Na letra C, com o passar do tempo. Cuidado, né? Muita gente não viu problema nessa por causa do passar. Ah, passar é verbo do tempo adjunto adverbial. Perfeito. Cuidado, porque não está correto, porque passar aí não é verbo. Nós temos o passar do tempo. O passar passa a ser um substantivo. Então eu não posso ter um adjunto adverbial ligado a um substantivo. Essa alternativa é a alternativa errada e é o gabarito da questão. Só que a banca escorregou. A banca deu uma escorregada na letra D. Quando ele fala, embora a chamasse de ela, sublinho de ela, e diz que é objeto indireto. A regência do verbo chamar é muito conhecida por nós. Ela exige um objeto direto ou indireto, tanto faz, seguido de um predicativo do objeto, com ou sem preposição. Então, por exemplo, nesse caso, embora a chamasse, ou seja, podia ser a chamasse ou lhe chamasse, o objeto estaria marcado ali. De alguma coisa, esse de alguma coisa é um predicativo do objeto, e aí está colocado como objeto indireto, portanto, essa também tem uma classificação equivocada, né? E a banca aí, né, escorregou. Essa é uma questão passível de anulação, ou de que considerem duplo gabarito, ou que eles anulem e deem um ponto para todas, porque ambas, C e D, apresentam equívocos na classificação sintática. Na letra E, e apontava com o queixo indica o modo como a ação verbal, né, se passava. Com o queixo é o modo, né, é o adjunto adverbial, é a circunstância, né, que se liga ao verbo, portanto, um adjunto adverbial. A letra E está correta. Então a questão 7 tem gabarito C, que realmente está equivocada, mas a letra D também apresenta um erro de classificação, portanto, uma questão passível de anulação. Questão de número 8.
Assinale a opção em que a palavra foi formada pelo mesmo processo do termo destacado em processo de formação de palavras. Ele vai colocar uma palavra destacada. Deve-se dizer que Norberto, a esta altura, embora a chamasse de ela, ainda usava um vago gesto de mão para indicá-la. A palavra é embora. Embora é uma palavra que, dentro de uma perspectiva histórica, foi formada pelas palavras em, mais boa, mais hora. Em boa hora. Em boa hora deu embora. Isso numa visão histórica da língua. Portanto, em boa hora, juntei os três elementos com perda, né, com modificação nos seus elementos formadores, o que faz com que embora seja uma composição por aglutinação. Então a gente está procurando aí, entre as alternativas, uma composição por aglutinação. Na letra A nós temos girassol. Pode ter enganado muita gente, porque gira, sol, juntei as duas, poxa, elas têm um S a mais, mas não tem alteração fonética, não tem alteração na forma da palavra. Então girassol é justaposição. Fidalgo, também dentro de uma perspectiva histórica, né, ele tem uma composição por aglutinação. Fidalgo é filho de algo, ou seja, filho de algo, filho de alguém importante, por isso uma pessoa importante também. Fidalgo, né, tem um processo histórico que revela, da mesma maneira que embora, uma composição por aglutinação. Por isso a letra B é o gabarito dessa questão. Questão difícil, pegou muita gente, tá? Com certeza aí muita gente acabou se confundindo. Automóvel tem os dois radicais, né, auto e móvel, lá no latim, formando as duas uma justaposição erudita. Mal me quer, três palavras formando uma só, uma composição sem alteração, né, nos elementos formadores, também uma justaposição. E desalmado tem o prefixo des, tem o sufixo ado, né? Desalmado, repare, desalmado não existe desalmar, não existe almado, portanto, prefixo e sufixo foram colocados de maneira simultânea na palavra, o que gera uma parassíntese, perfeito? Então, derivação parassintética na letra E, apenas a letra B é o nosso gabarito. Questão de número 9. Faz meneio de lado com a cabeça. A palavra destacada, que é meneio, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por. Repare que essa é uma questão de dicionário. Se você conhecia a palavra meneio, ela foi a questão mais fácil da prova. Se você não conhecia a palavra meneio, você ia ficar tentando trocar, né, a palavra dentro daquele contexto para ver aquela que mais se encaixava. Então, quando ele fez um meneio de lado pela cabeça, ele não fez uma graça de lado, nem uma careta de lado, nem um vai e vem de lado, nem um ardil, que seria, não sei, uma armadilha, né, de lado. Ele fez um aceno, ele dava uma acenada, mexia assim com a cabeça para indicar a mulher. Por isso, a palavra aceno é o nosso gabarito, a letra E. Vamos à leitura do texto de número 2. Confrontos, texto do Darcy Ribeiro, né, que foi publicado, é um pedacinho do livro O Povo Brasileiro e a Formação do Sentido a formação e o sentido do Brasil, um livro fundamental, né, do grande professor Darcy Ribeiro. Aí ele tem aí o texto Confrontos. Que é o Brasil entre os povos contemporâneos? Que são os brasileiros? Repara que ele já começa fazendo uma pergunta, um texto mais argumentativo, né? Ou seja, ele vai responder as características desse brasileiro. Nós, brasileiros, somos um povo em ser, impedido de sê-lo. Olha que complicação, né? Nós, brasileiros, ou seja, ele se inclui aí, somos um povo em ser. Ou seja, nós somos um povo para ser alguma coisa, ou seja, ainda em formação, mas impedidos de sermos brasileiros. Por quê? Porque, na verdade, nós não somos um povo só, somos vários. E é isso que ele vai começar, na verdade, a argumentar. Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi um crime ou um pecado. Ou seja, então o povo brasileiro é um povo misturado. Nela, fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Ou seja, não só nós fomos mestiços, né? Nós somos produto de uma mestiçagem, como continuamos a produzir a nossa própria mestiçagem. Essa massa de nativos oriundos da mestiçagem vive por séculos sem consciência de si, ou seja, a gente fica sem saber o que nós somos, né? Ou seja, sem consciência da nossa própria mestiçagem, afundada na ninguémdade, ou seja, o brasileiro é um ninguém. Assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-nacional e a de brasileiros. E aí você fala assim, bom, esse povo mestiço, misturado, né, tem que se chamar alguma coisa, ou seja,
vamos então dizer que essa mestiçagem é o brasileiro. Um povo que até hoje, em ser, na dura busca de seu destino. Né? Ou seja, então a gente, na verdade, busca uma afirmação, busca um entendimento, um reconhecimento de nossa própria, né, origem, de nossa própria questão étnica. É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matizes tão diferenciadas, né, repare que tem um apesar aí, uma concessão, ele vai estabelecer um contraponto naquele seu argumento. Os brasileiros são, hoje, um dos povos mais homogêneos, linguística e culturalmente, e também dos mais integrados socialmente da Terra. Reparem, nós somos mestiços, ou seja, temos origens muito diferentes, e ele diz que, apesar disso, ou seja, um contraponto é que, linguisticamente, nós somos muito próximos, todos falamos a mesma língua, né? Ou seja, socialmente temos mais ou menos os mesmos hábitos, né? Não existe nenhuma coisa que seja de espantar que uma outra pessoa de uma outra região faça, né? Ou seja, na verdade, nós temos, né, um comportamento muito homogêneo, é isso que ele está defendendo. Falam uma mesma língua sem dialetos, né, a questão da homogeneidade linguística. Não abriga nenhum contingente reivindicativo de autonomia, ou seja, não tem um grande movimento separatista, como você vê em outros países, né, em que você tem lá movimentos que querem se separar dos países, etc. Aqui a gente não tem isso, não é muito forte, nem se apegam a nenhum passado, ou seja, a gente não tem aquela coisa de nós da região X, nós no passado sofremos, ou seja, a gente não tem esses levantes do passado que nos levam a fazer uma afirmação, né, de diferenciação dos brasileiros. Nós, brasileiros, somos um povo único, segundo o Darcy Ribeiro. Estamos abertos para o futuro, ou seja, o brasileiro, na verdade, ainda espera, na verdade, aquilo que virá, ou seja, a ideia, né, do país do futuro. O Brasil é já a maior das nações neolatinas, né, ou seja, de todas aquelas derivadas, né, oriundas dos romanos, né, ou seja, se você pegar lá a França, Itália, Espanha, Portugal, toda a América Espanhola, o Brasil, né, tem a maior extensão, é a maior nação neolatina. Pela magnitude populacional, nós somos 200 milhões, né, e começa a ser também por sua criatividade artística e cultural, ou seja, então temos traços criativos e culturais também que nos colocam, né, ou seja, como em destaque no mundo, segundo o Darcy Ribeiro. Precisa agora sê-lo no domínio da tecnologia da futura civilização para se fazer uma potência econômica de progresso autossustentado, ou seja, então ele apontava aí que faltava a gente ter um domínio maior sobre as questões tecnológicas, né? Ou seja, para que a gente pudesse ser uma potência também econômica. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma, né? Ou seja, então assim, essa nova nação teria a cara da mestiçagem brasileira, mais alegre porque mais sofrida. Repare, o sofrimento para ele é uma razão para que nós tenhamos maior até sofrimento, né? Ou seja, maior sofrimento, né, gera maior alegria. Como a gente sabe o que é sofrer, a gente, né, valoriza mais a alegria, segundo ele. Melhor porque incorpora em si mais humanidades. Mais humanidades porque é mais visões de mundo, né, mais visões mestiças, ou seja, acabamos sendo mais humanos. Mais generosa porque é aberta à convivência com todas as raças, né? Ou seja, tecnicamente a gente não tem problema com mestiçagens, com, né, mistura de raças, e isso faria, né, que nós tivéssemos um caráter mais generoso. E todas as culturas, porque assentada na mais bela e luminosa província da Terra. Aí ele dá aquela, né, ou seja, termina fazendo aquela, né, louvação do espaço brasileiro, né, geograficamente muito bem colocado, né, sem grandes desastres naturais. Essa é a defesa, é a visão do professor Darcy Ribeiro, né, ou seja, dos nossos confrontos, das nossas contraposições da nossa formação e origem étnica. Beleza? Então, essa daí é a leitura do texto, né, comentada, né, que a gente faz e que vai servir de base para as próximas questões. Questão de número 10. Assinale a opção em que o sentido dos termos em destaque não está empregado corretamente. Uma questão de semântica, né, para você classificar a questão de sentidos. Normalmente aí são advérbios, no geral, para você saber, né, ou seja, se eles estão indicando aquele sentido ou não. Olha a letra A. Já que aqui a mestiçagem jamais foi um crime ou um pecado. Aqui indica lugar.
Perfeito, letra A correta. Ele quer a errada, não se esqueça. Nele fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Modo. Equivocado. Ainda aí indica tempo, né? Se indica tempo, né? Aí está escrito modo, nós temos aí uma incorreção. A letra B já é o nosso gabarito que está incorreta. E também um dos mais integrados na letra C, palavra denotativa de inclusão, correto. Na letra D, um dos povos mais homogêneos, intensidade, mais intensidade. E na letra E, não abrigam nenhum contingente, o não, né, o mais fácil de todos, indicando negação. Por isso, o gabarito letra B ainda indicando tempo e não modo. Perfeito? Questão 10, gabarito B. Questão de número 11. Para se fazer uma potência econômica de progresso autossustentado, o termo autossustentado foi grafado conforme as regras do novo acordo ortográfico. O que são as regras do novo acordo ortográfico? Né? Esse auto podia ter hífen, agora não tem mais. Você juntou e dobrou o S. Autossustentado passou a ser com 2 S's. Essa é a regra, né, do novo acordo ortográfico ao qual ele está se referindo. Assinale a opção que apresenta um termo que também foi grafado de acordo com o novo acordo ortográfico, ou seja, um termo, né, ou seja, que agora passou a ser escrito da forma como está colocado aí. Na letra A tem vem com acento. Na verdade, isso aí está grafado antes do novo acordo. Pelo novo acordo, vem, não tem mais o acento, caiu o acento das vogais dobradas. Na letra B, baiuca, que tinha acento, mas agora não tem mais. O U como segunda vogal tônica de um hiato, né? Ou seja, ele não tem acento quando ele é precedido de ditongo, ok? Então essa é a nova regra, baiuca não tem acento. Contraindicação, antigamente tinha hífen, agora não tem mais porque terminou por a outra começa por I, e nesses casos o prefixo com letra diferente da outra, eles são escritos juntos, portanto a letra C está correta, segundo o novo acordo ortográfico, já é o nosso gabarito. Ideia perdeu o acento, né? Os ditongos abertos EI, OI e EL, quando paroxítonos perderam o seu acento gráfico, ideia perdeu o acento. Pré-vestibular aí foi grafado de uma maneira que a gente não faz ideia de onde eles tiraram, porque pré-vestibular, antes do acordo ortográfico, tinha acento e hífen, e depois do acordo ortográfico, continua tendo acento e hífen. O pré é sempre, né, com acento e separado aí no pré-vestibular sem problema algum, portanto, apenas a letra C, contraindicação, está grafada da maneira correta, beleza? Questão de número 12. A classificação morfológica, ou seja, morfológica, classes gramaticais, das palavras em destaque está correta em qual opção? Então ele classificou aí o que, o porquê, né, as palavras sublinhadas, e ele está querendo saber, né, em qual delas a gente tem aí uma classificação correta. Que é o Brasil entre os povos contemporâneos? Que é um pronome relativo? Nesse caso não, que aí é um pronome interrogativo, né? Ele está numa uma oração interrogativa. É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, esse que é uma conjunção integrante. Perfeito, né? É de assinalar que alguma coisa é de assinalar, ele indica uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, a é de assinalar. Portanto, esse que é sim uma conjunção integrante, já é o nosso gabarito, a letra B. Na questão C, mais generosa, porque aberta à convivência, porque aí um advérbio interrogativo, não, aí é uma conjunção, né? Ou seja, é uma conjunção explicativa, ele está explicando o porquê ela é mais generosa. Na letra D, e todas as culturas, e porque assentada na mais bela e luminosa província da terra, luminosa advérbio de modo, não luminosa é um adjetivo. Tá? Na letra E, um dos povos mais homogêneos, linguística e culturalmente. Na verdade, não, né? É linguisticamente e culturalmente, os dois são advérbios, linguística aí não é um substantivo. Por isso, na questão 12, apenas a letra B apresenta uma classificação correta da palavra sublinhada. Questão de número 13. Nós, brasileiros, somos um povo em ser, impedidos de sê-lo. O termo destacado se refere a o pronome substitui um substantivo. Se você olhar aí, né, ou seja, só temos 2 substantivos, brasileiros e povo.
Ou seja, a letra A, nós, a letra C, impedido, a letra D, ser, já são eliminadas. Ora, selo, lo está no singular, brasileiros está no plural. Portanto, esse pronome não se refere a brasileiros. Então, brasileiros está fora. O único substantivo masculino no singular que temos aí é povo. Por isso, a questão 13 apresenta a letra E, povo, como seu gabarito. Questão de número 14. Assinale a opção correta quanto ao valor sintático da oração em destaque na frase. É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são hoje um dos povos mais homogêneos linguística e culturalmente. Reparem que essa é uma oração bem complicadinha. Por quê? Porque depois do que, é de assinalar que ele tem uma vírgula. Apesar de feitos pela fusão... Esse pedaço todo é concessivo. Mas esse pedaço todo não é a oração sublinhada. A oração sublinhada é aquela que completa é de assinalar que. Ou seja, é de assinalar que isto. Isto é de assinalar. Esse isto funcionaria como o sujeito do é. Né? Ou seja, quem é o sujeito desse verbo é? Exatamente, os brasileiros são hoje um dos povos mais homogêneos linguística e culturalmente. É de assinalar isso. Né? Ou seja, então isso daí é o nosso sujeito. Por isso, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, gabarito, letra B. Tranquilo? Questão de número 15. Indique a opção em que a concordância verbal está de acordo com a norma padrão. Letra A. Sou pelas igrejas da cidade 10 horas. A pergunta é, quem soou? A resposta, 10 horas. 10 horas não é plural? Então o verbo também deveria estar no plural. Soaram 10 horas. Tá? Então aí tem um erro de concordância. Letra B. Estudar e trabalhar são a mesma coisa. Olha lá, eu tenho estudar e trabalhar são a mesma coisa. Reparem, se eles são a mesma coisa, significa que eles são sinônimos, né? Ou seja, se eles são sinônimos, é a mesma coisa estudar e trabalhar. A letra B também estaria equivocada. Fui eu que foi à sua casa. Na verdade, que foi à sua casa, repare que aí tem o que e o quem. Né? Não sei se você lembra exatamente dessa aula. Quando a gente usa o quem, a gente tem a terceira pessoa. Fui eu quem foi à sua casa. Estaria correto. Mas quando ele usa o que, o pronome relativo, esse que substitui o termo antecedente. Fui eu que fui. Né? Por quê? Porque esse que está substituindo o eu. Então o verbo deveria concordar com o pronome eu na primeira pessoa. Fui eu que fui à sua casa e não que foi. Então a letra C também está equivocada. Na letra D, não sou eu quem lembra do passado. Olha aí, agora sim, correto. Quem lembra do passado? Quem puxa a concordância na terceira pessoa. A letra D está correta quanto à concordância verbal. Tu e eu fareis o melhor. Sempre que tem o eu, né, a primeira pessoa é superior à segunda pessoa. Então, se eu tenho eu e tu e eu, não importa. Se tem o eu, né, o eu leva para a primeira pessoa do plural. Tu e eu faremos. Ok? Se fosse tu e ele, estaria correto. Tu e ele fareis. Mas tu e eu, tem o eu, leva para o nós. Tem um detalhe importante na questão 15, né, que pode ser passível de anulação. Não que a letra D esteja errada, não está quanto à concordância. Porém, ela apresenta um erro de regência. Olha lá, o verbo lembrar, né, ou seja, quem lembra, lembra alguma coisa. E aí está lembrar do passado. Na verdade, o ideal seria lembrar-se do passado, ok? É um equívoco de regência, não de concordância. A banca pode relevar isso. Mas, apesar da concordância estar correta, existe aí uma incorreção na regência que, né, uma banca mais rígida poderia acabar anulando, porque o candidato podia alegar que, poxa, eu não vou marcar como questão certa uma que contraria a norma culta de alguma forma, ok? Mas o gabarito, a concordância correta realmente está na letra D de dado, ok? Então 15, gabarito D. Questão de número 16. Em qual opção o termo destacado tem a função apenas de dar ênfase, não exercendo nenhuma função sintática?
um anacoluto, né? Ou seja, alguma coisa, uma partícula expletiva de realce, né? Ou seja, sem nenhuma função sintática. Nós, brasileiros, somos um povo. Esse brasileiros tem a função de aposto, né? Ele está dizendo quem nós somos. Letra B. Já que aqui a mestiçagem jamais foi esse jamais está indicando, né, uma negação de determinado tempo, é um adjunto adverbial. C. Estamos abertos é para o futuro. Repare que dá para tirar esse é. Esse é não tem função nenhuma. Estamos abertos para o futuro. Nós estamos abertos é para o futuro. Esse é indica a ênfase, né? Ele não era necessário na frase, ele está lá por mera questão de realce. Não tem uma função sintática. A gente não tem mais uma oração por conta dele, por isso a letra C é o gabarito. Na letra D, o Brasil é já a maior das nações, ou seja, este já indica, né, uma intensidade, né? Já é do tempo, agora, né? Ou seja, uma coisa... intensifica uma relação temporal, o já é adjunto adverbial. Mais alegre é uma intensidade pura, esse mais aí está indicando, é um advérbio de intensidade ligado ao alegre. Por isso, na questão 16, apenas a letra C corresponde ao gabarito, porque apenas a letra C aparece aí com uma partícula expletiva, que é o verbo é. Questão de número 17. Em qual opção as vírgulas podem ser omitidas, respeitando-se as regras de pontuação sem alterar o sentido original da frase? Tá? Então vamos lá. Na letra A, nós, brasileiros, somos um povo em ser, essa vírgula separa o aposto, tranquilíssimo, bonitinho, bonitinho. Um povo mestiço na carne e no espírito, vírgula, já que aqui está separando na oração subordinada adverbial da oração principal, tranquilo, beleza. Né? Ou seja, ele está colocando, inclusive essa oração, ela está entrecortada, né? Porque depois vem uma outra oração, aí o adjunto adverbial está até intercalada, né? Ou seja, sem problema nenhum, né, que essa vírgula exista. E não dá também para tirá-la, né, omiti-la, porque senão você, na verdade, não consegue isolar essa oração, porque um povo mestiço na carne e no espírito, né, é o sujeito de uma outra oração que não é o já que é aqui a mestiçagem, que essa daí é a oração subordinada. Então, como essa oração está intercalada, essa vírgula é obrigatória. Mais alegre, porque sofrida. Esse porquê é explicativo. E pelo fato dele ser explicativo, né, ele precisa dessa vírgula. Se você tirar essa vírgula, ele poderia ser confundido com um porquê causal. E no caso aí é necessário é necessária a existência da vírgula exatamente para marcar essa ideia de que esse porquê é explicativo. Tá? Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça e tropical. Aí muita gente pode falar assim, poxa, essa daí é a resposta, porque dá para tirar civilização, mestiça e tropical. Não são termos coordenados? Não, não são termos coordenados. Nesse caso, mestiça e tropical funcionam como predicativos, né, da nova civilização. Né? Então, nesse caso, né, exatamente para evitar que eles sejam confundidos com adjuntos adnominais, tá? Ou seja, que eles, na verdade, não dessem característica circunstancial, uma característica que pode, né, ou seja, que é atribuída circunstancialmente à civilização e não uma característica de fundação daquela... É como se ela estivesse mestiça e tropical, ou seja, como ela será, e não que ela é, né? Ou seja, sempre foi, toda civilização é mestiça e tropical. Não. Ou seja, essa ideia de predicativo necessita da vírgula. Se você tirar a vírgula, você muda a função sintática. E ao mudar a função sintática, você alteraria também o sentido original da frase. Por isso essa vírgula aí não pode ser retirada. Agora, os brasileiros são, hoje, um dos povos mais homogêneos. Aí, nesse caso, existe um adjunto adverbial intercalado de uma curta duração, né? Ou seja, ele é curtinho, ele é de uma palavra só.
E diz a regra que quando os advérbios forem curtos, de uma palavra só, você pode utilizá-los com ou sem vírgula. Você que escolhe. Aí a vírgula seria opcional. Portanto, retirar as vírgulas. Os brasileiros são hoje um dos povos mais homogêneos. Ou os brasileiros são hoje um dos povos mais homogêneos, não altera o sentido. Altera apenas a ênfase que você vai dar ao hoje, mas não muda o sentido da palavra. Por isso, só a letra E apresenta vírgulas que podem ser retiradas. Perfeito? Então, questão de número 17, gabarito letra E. Questão de número 18. Infere-se, a partir da leitura do texto, que o povo brasileiro, letra A, foi constituído no crime ou no pecado. Não. Na verdade, ele diz que a mestiçagem é sem crime e sem pecado. Então, a letra A está equivocada. É um povo sem criatividade artística e cultural. Já parou aí que ele está falando que, inclusive, a gente tem criatividade artística e cultural e está sendo reconhecido por isso, segundo Darcy Ribeiro. Letra C. É um povo que, além de ser mestiço e saudosista, é um dos mais integrados socialmente na Terra. Gente, essa quase deu, né? A única coisa aí que tem a mais do texto é saudosista. Ele não fala em momento nenhum que a gente é saudosista. Pelo contrário, ele fala até que a gente não tem um apego, né, ao passado. Na letra D, possui identidade étnico-nacional denominada mestiçagem. Opa! Peraí, cuidado, né? Nós somos um país mestiço, mas a nossa identidade étnico-nacional, ele diz que é ser brasileiro, né? Ou seja, na verdade, o brasileiro é um povo sem selo. A melhor dessas afirmações é a letra E, de dizer que o povo brasileiro ainda está em construção, ou seja, ele não tem ainda um processo de identidade bem definida, apesar dele já ter definido que isso vai ser o brasileiro, né? Que ele é fruto de uma mestiçagem, né? Ou seja, a mestiçagem faz parte, mas é um povo que ainda está em construção, né? Ou seja, segundo aí o Darcy Ribeiro, essa nossa relação de identidade nacional. Por isso somos um povo em construção, por isso a letra E é o nosso gabarito. Questão de número 19. Na frase, precisa agora selo no domínio da tecnologia da futura civilização, para se fazer uma potência econômica. O termo sublinhado, que é o para, né, a preposição, tem sentido de, vamos lá, para se fazer, reparem que a classificação da preposição é a mesma classificação da oração. Então, assim, tanto faz você classificar o para ou para quê. E se você lembrasse das orações, você sabe que a oração que é introduzida pelo para quê é uma oração adverbial final. Oração subordinada, adverbial final. Ou seja, o para vai indicar finalidade. Letra A, causa. Letra B, finalidade, o nosso gabarito. Perfeito? Então, o para já automaticamente, né, tá ligado ali, como eu falei para você. Olhar as conjunções e a preposição para faz parte ali da conjunção, né? Para que indica finalidade, e é exatamente essa a relação semântica que ela estabelece e introduz nessa oração, uma finalidade. Questão de número 20. O texto 2 é predominantemente, ou seja, ele quer aí, né, a caracterização desse texto. O texto é um texto que vai descrever as características do povo e vai também colocar opiniões, vai sustentar opiniões, ou seja, ele argumenta em favor de uma determinada tese que o Darcy Ribeiro defende, enquanto caracteriza o povo brasileiro, ou seja, ele descreve e argumenta. Letra A, expositivo. Tudo bem, a gente pode dizer que ao invés de descritivo, ele é expositivo. E narrativo. Narrativo conta história. Não pode. Narrativo e descritivo. Não, narrativo está errado, porque narrativo ele está contando história, ele não está contando história. Injuntivo. O texto injuntivo é aquele texto que dá instrução. É o texto da bula de remédio, é o texto do manual de instruções, né? Ou seja, como é que você vai tomar o remédio, como é que você vai ligar um aparelho, etc. Não é um texto injuntivo. Letra D, um texto argumentativo, beleza, tem argumento, e descritivo. Matou a pau. Questão, né, 20, letra D. Descritivo e expositivo, reparem, né, que aí faltou a argumentação. Então a letra D é a única que tem a sustentação de uma opinião, ele defende uma tese ali dentro do seu texto e descreve, né, quais são as características do povo brasileiro, por isso argumentativo e descritivo é a melhor forma da gente classificar esse texto. A questão 20, então, tem como gabarito a letra D. Questão de número 21. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.
daqui. Bom, essa é legal porque eu posso ler tudo, né? Eu posso falar assim, daqui a 3 dias eu irei à casa de minha avó para comer um bife à parmegiana como eu fiz há 20 anos. Porque é tudo A, né? Agora, a questão é como é que a gente escreve esses As, né? Daqui a 3 dias é futuro, não é? A gente só usa o A com H quando é pretérito. Então, esse é um A sem H. Sem H e sem crase. É o A purinho. Então, daqui a 3 dias, A purinho, eu irei à casa da minha avó. Você lembra da casa? Que casa só leva a crase se for a casa de alguém, se casa estiver determinada. Nesse caso aí, casa da minha avó. Está determinada, tem crase. Então, daqui a 3 dias, A purinho, irei à casa com crase da minha avó para comer bife à parmegiana, a moda parmegiana com crase, como eu fiz há 20 anos agora no passado com H. Então, A sem crase, A com crase, A com crase e A com H do verbo haver. Essa combinação está na letra... Só podia ser, né? Na letra A, né? Tanto a resposta é a letra A. Ok? Então, questão de número 21, gabarito letra A. Texto de número 3 é um capítulo, né, de Dom Casmurro, uma das obras mais importantes da literatura brasileira, né, uma obra de Machado de Assis, né, uma das obras icônicas, né, um ícone da literatura nacional, uma obra típica do realismo, que vai falar sobre a famosa, né, e possível traição de Capitu com relação a Bentinho. Bentinho é um sujeito que vive encucado, né, desconfiado de que Capitu tenha o traído com o seu melhor amigo Escobar, que agora estaria morto, tá? Então, ele vai pegar o capítulo, um dos capítulos mais interessantes, mais importantes e mais significativos, né, nesse livro, que é a hora que Escobar morre, e Escobar morre, vai ser enterrado, e é ali, naquele momento, nesse capítulo, Olhos de Ressaca, que o Bentinho vai fitar os olhos de Capitu e vai achar que Capitu estava mais triste do que a própria viúva, de que ela chorava, né, em demasia. E isso vai colocar a pulga atrás da orelha. Ela acha que ela está sentindo demais a perda do Escobar. E aí tem. É essa mais ou menos a contextualização. É óbvio que tem muito mais questões aí, mas só para a gente poder entender o capítulo de uma maneira mais interessante. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida, né? Ou seja, a hora do enterro lá do Escobar. Sancha, para quem não sabe, Sancha é a mulher do Escobar, a viúva, né, do defunto que está ali sendo enterrado. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos, né? Ou seja, a despedida da esposa com o marido jovem, morreu afogado, nadando, né, na praia, ou seja, ele era um atleta, né, então morreu muito jovem. A Sancha ali se despedindo daquele marido jovem, isso consternou todo mundo na sala. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Então, alguns homens choravam, não eram todos, mas todas as mulheres estavam chorando. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. Olha como é que ele usa a palavra, né? Ele queria arrancá-la dali, ou seja, queria tirar, ou seja, parece que ela queria aquele sofrimento só para ela e não para a viúva. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltasse algumas lágrimas poucas e caladas. Reparem que o advérbio que ele usa, apaixonadamente, descreve como ele enxerga Capitu olhando para o corpo. E é daí que começa toda aquela neurose do Bentinho de achar que Capitu o traiu com o Escobar, né? Ou seja, que ela olhou tão fixa, tão apaixonadamente fixa, ou seja, ela tinha, né, ali uma ternura, uma paixão tão grande, né? Ou seja, expressava a sua tristeza de forma tão apaixonada que ele desconfiou dela. As minhas cessaram logo. Repara, esse ato fez com que ele parasse, inclusive, de chorar, ou seja, as lágrimas dele acabaram rapidinho, ou seja, ele já estava preocupado com outra coisa. Fiquei a ver as dela, ou seja, ficou, na verdade, observando as lágrimas de Capitu. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala, como se ela quisesse esconder o fato de estar chorando. E por que ela estaria escondendo? Na cabeça de Bentinho, mais minhocas, né, para dizer que Capitu o traiu. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la. Ou seja, ela, né, a amiga que é a Sancha, que era a viúva, e ela queria levar a viúva dali de qualquer jeito.
Mas o cadáver parece que a retinha também, ou seja, ele ficava ali perto do corpo. Momento houve que os olhos de Capitu fitaram o defunto. Quais os da viúva? Olha os quais. Quais é a comparação? Ou seja, a Capitu olhou para o defunto com o mesmo olhar que a viúva olhava. E isso, obviamente, na cabeça de Bentinho, era quase que uma prova inequívoca de que Capitu o traíra. Né? Sem o pranto nem palavras destas, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora. A vaga do mar, a onda do mar. Como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Escobar morreu exatamente nadando no mar. Os olhos dela viam como se fosse uma onda, como se quisesse tragar o defunto, tragar, né, o Escobar para dentro de si. Olha só como é que ele coloca ali os olhos de ressaca, ressaca do mar, né, ou seja, que matou Escobar, e como Capitu, o jeito que ela olhava, né, fazia com que Bentinho imaginasse que ela o teria traído. Questão de número 22. Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. A conjunção que expressa no trecho a ideia de. Repara que antes do que existe o tão apaixonadamente fixa que o tão que indica uma consequência, tá? É uma consecutiva, é uma oração consecutiva. E aí a consequência está expressa na letra D de dado, que é o nosso gabarito, ok? Questão de número 23. Em qual opção a colocação pronominal está inadequada de acordo com a norma culta da língua? Colocação pronominal, você sabe. Ênclise, ao final de uma forma verbal. Próclise, quando existe alguma palavra atrativa antes da forma verbal. Mesóclise, com os verbos no futuro, que a forma pronominal entra no meio da forma verbal. Nada me faz querer sair dessa cama. Perfeito. O me está em próclise, proclítico, porque o nada é uma palavra de sentido negativo que atrai esse pronome. Ia-me esquecendo dos problemas ocorridos. Ia-me. A frase começa com o verbo e o pronome, não se pode começar com o pronome oblíquo átono em nenhuma frase, portanto, a posição correta desse pronome é a ênclise, e aí está correto. Ia amando-me cada vez mais, sem problema nenhum. Em locuções verbais, você pode tanto colocar ênclise no primeiro verbo, ênclise é o segundo verbo, sem problema nenhum. Ia me esquecendo, ia amando-me. Ambas as construções estão corretas. Que mal havia-me de fazer? Opa! Nas construções interrogativas deve-se utilizar a próclise. Então, nesse caso, que mal me havia de fazer deveria ser a forma correta. A letra D está inadequada. E na letra E não se pode acreditar no que falam, um não de sentido negativo atrai o pronome para a próclise antes do verbo do pode acreditar. Perfeito? Então apenas a letra D encontra uma inadequação de colocação pronominal e é o gabarito da questão 23. Questão de número 24. No segundo parágrafo do texto 3, é aquela que ele vai falar que as minhas cessaram também, né? Ou seja, ele vai começar as minhas o quê? As minhas lágrimas, né? Ou seja, ele estava falando das lágrimas de Capitu, aí ele parou e falou assim, agora ele vai olhar e vai observar a Capitu. É a hora que ele vai observando a Capitu. Os processos coesivos, os mecanismos de coesão textual que são predominantes vão ser realizados por... Você já começa logo, né? As minhas o quê? Né? Existe uma elipse, as minhas lágrimas. As dela, não sei o quê. Ou seja, então ele usa muito elipses e vai usar muitos pronomes para fazer referências anafóricas. Portanto, nesse parágrafo predominam as elipses e os pronomes. Ou, como está aí no gabarito da letra B, os pronomes e elipses. Tá? Wallace, não usa muito repetição? Ele não repete muito. Ele, na verdade, usa muito pronome para evitar repetição. O que é paráfrase? Paráfrase é reescrever a mesma ideia com palavras diferentes. Algo que ele não faz aí. Tá? Mas ele deixa muitas omissões, que são as elipses, e usa muitos pronomes para fazer referências a ideias anteriores. Por isso, pronomes e elipses na letra B é o nosso gabarito da questão de número 24. Questão de número 25, também conhecida como última questão da parte de língua portuguesa da prova. Essa questão tinha um fragmento,
Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Reparem que essa frase ela vai servir de mote para uma das questões talvez mais trabalhosas da prova. Em qual opção a reescritura do fragmento acima está de acordo com a norma culta sem alterar o sentido do texto? Ou seja, você tem que ver se tem alguma alteração de sentido e você tem que ver se a reescritura, ou seja, a paráfrase, está feita de maneira a respeitar a norma padrão. Letra A. Capitu olhou alguns instantes para o cadáver. Essa vírgula já mata porque essa vírgula já indica um desvio da norma culta, ok? Então a letra A já está equivocada. A letra B. Tão apaixonadamente fixa, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, que não admira lhe saltasse algumas lágrimas poucas. Caladas? Né? Essa pergunta aí no final matou. A própria construção do que não admira, né, já está muito longe, né, do tão que para indicar a consequência. Já era um problema. Ainda que você relevasse isso, essa última separação com travessão e o caladas, né, como se fosse uma dúvida, né, muda completamente o sentido daquilo que o Machado de Assis quis dar, aquilo que o Bentinho estava observando. Para ele era uma certeza que eram caladas e não uma dúvida. Na letra C, Capitu olhou, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas. Aí essa modificação de lugar, na verdade, fez com que esse olhou que não admira, né, ou seja, está completamente equivocado. Por quê? Porque esse que tem que vir depois do tão apaixonadamente fixas que, né, porque senão perde o sentido de consequência, que é o sentido original da frase. Por isso a letra C também está equivocada. Na letra D, não admira que lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas de Capitu. Olhou alguns instantes para o cadáver. Olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa. Esse olhou alguns instantes, essa vírgula aí está mal colocada, né? Porque assim, olhou alguns instantes para o cadáver, né? Aí não teria problema. Essa vírgula, né, fere a norma culta. A letra E, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, Capitu olhou. Tão fixa, tão apaixonadamente fixa, Capitu olhou alguns instantes, aí tudo bem, esse alguns instantes, né, é um adjunto adverbial deslocado, para o cadáver. Que não admira, né, aí beleza, então que, tudo bem, o que veio depois, lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Por mais que essa construção tenha ficado muito mais truncada, ela não muda o sentido geral da frase e também não desrespeita a norma padrão. Por isso, a letra E surge como única opção viável para uma reescritura correta, mantendo o sentido, né, que as alternativas apresentam. Por isso que a questão de número 25, a última questão da prova, tem como gabarito a letra E. Eu espero que você tenha, né, tido um grande sucesso, um grande resultado na hora da prova. Mas saiba que existe um grande ditado, uma grande sabedoria para todo concurso público. Às vezes a gente não vai bem. Isso não quer dizer que nós fomos incompetentes, que nós estudamos pouco. Nada disso. Todas as derrotas são pedrinhas que vão servir para construir o caminho do nosso sucesso. Tem muita gente que eu conheço que já passou muito concurso público. Não no primeiro, não no segundo, não no terceiro. E daí a máxima que nós, professores, né, de concursos públicos, sempre dizemos e sempre repetimos. E vale mais uma vez falar. A gente não estuda para um concurso público para passar. A gente estuda num concurso público até passar. E eu tenho certeza que se essa não foi a sua vez, a próxima vai ser. E se não for, tá chegando perto. Não desista do seu sonho, porque a gente está aqui para te ajudar. Um grande abraço e eu espero ver você com muito sucesso, ou no próximo curso, ou já aí, né, na reserva da Marinha, ou quem sabe em outro concurso público. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir o seu objetivo. E a gente está aqui para te ajudar. Um grande abraço!